Fortaleza chega firme na tentativa de contratar Emmanuel Martinez e a concorrência, evidentemente, acaba ligando o sinal de alerta. Para onde será que vai o jogador? Iremos falar sobre isso, iremos falar também sobre Carlos de Pena e esclarecer essa situação na rescisão contratual do atleta. Também iremos falar sobre essa questão física do Bahia que tem preocupado o torcedor para esse segundo jogo da final do Campeonato Baiano e venda de ingressos. Isso e mais, tem mais conteúdo aqui no canal. Bora lá! Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. O primeiro destaque está na sua tela, é com relação à venda de ingressos, tá aí, ó, mais de 40 mil ingressos já garantidos para domingo. Agora, a venda ainda é exclusiva, só que para sócios do plano acesso, do plano Esquadrão da Sorte, perdão. Já tinha todos os planos ali à disposição, menos o Esquadrão da Sorte. O Esquadrão da Sorte também agora tem o benefício de se antecipar e comprar os poucos ingressos que ainda restam, né? E amanhã abre aí para o público de maneira geral, né, para poder correr atrás aí, ter oportunidade de, quem sabe, estar presente nesse jogo. Jogo grande, meu amigo, de final. Fica mais complicado ainda comprar ingresso com a quantidade que existe hoje de sócios acesso garantido. Vamos falar sobre uma questão que preocupa para esse segundo jogo da final e tem preocupado para essa temporada, que é a questão física do Bahia. Meus amigos lá da TV Aratu, no Campo do 4, Cássio Cardoso, Fábio Gomes falaram sobre essa questão. É mimimi, o Rogério Ceni tem razão. E antes que o Cássio Cardoso pipoque e diga que ele não é preparador físico, vou esperar. Você só vai responder depois que o profissional Bruno Neves responder o que é que está acontecendo com o Bahia. Sabemos que o nosso calendário ele é muito complexo, ele é muito denso, né, o calendário brasileiro. O Bahia está enfrentando algumas competições de forma concomitante. E isso faz com que os jogadores realmente eles tenham desgaste físico. Independente se for jovem, se for um pouquinho mais experiente, isso é inerente. Aliado a isso, o Bahia tem um setor de fisiologia médica, fisiologia do exercício, que trabalham juntos e eles têm marcadores biológicos, né, laboratoriais, que conseguem predizer se o jogador está com alto desgaste físico, se ele tem que ser poupado de certa partida, que horas ele tem que sair em tal partida, para ele não ter uma lesão muscular tardia, uma lesão muscular para um próximo jogo, ou até mesmo treinando. Isso o torcedor não entende. O torcedor quer que o jogador ali, o bonzão, ele entre, ele jogue 90 minutos, ele faça isso e aquilo e tudo mais, mas não é bem assim. Então, todo o cuidado acontece para que o jogador ele tenha sua performance preservada, sua integridade física preservada, e isso muitas vezes o torcedor ele não entende. Agora eu não preciso falar mais nada, Cássio Cardoso, é com o senhor. Não, veja, concordo, evidentemente não vou discordar de uma opinião de um profissional, mas está faltando então um tipo de esclarecimento em relação ao posicionamento de Rogério Ceni após o Clássico. Porque eu não conheço em nenhum lugar um técnico avisar de antemão que seu time só vai jogar 60 minutos, 70 minutos. Já que o jogo tem 90, ele está dizendo que 20 minutos finais desses 90 o time não vai conseguir render? Esse é o nível de competitividade que o Bahia deseja ter, não, né? Então tem alguma coisa errada. É lógico que existe uma preparação, é lógico que existe um cuidado com lesão, um planejamento para toda uma temporada, mas estamos falando de uma decisão de campeonato. E a gente está falando dos gols que o Bahia sofreu. Mas você lembra contra o Ceará que o Marcos Felipe teve que fazer uma defesa incrível no último lance do jogo? Uma bola que foi jogada na área, transmitimos o jogo aqui na Copa do Nordeste. Então o Bahia cede na reta final, sim. Se a gente for buscar exemplos de São Paulo e Flamengo, também temos reclamações da torcida em relação à perda de força física do time na reta final dos jogos. Então o Rogério tem aí um carvão molhado para abanar. Porque do outro lado tem um adversário que está na plenitude da sua parte física. Ou pelo menos contra o Bahia parece estar. Porque avança de uma maneira muito tranquila na reta final do jogo para pressionar o Bahia, para tirar a tranquilidade do Bahia e para poder fazer gols no Bahia. O campeonato ele está em aberto. O Bahia tem qualidade para vencer. Mas essa questão de física até 70 minutos, 60, eu não posso achar normal. É isso, meus amigos, é algo que realmente tem que ser ponderado, né? Se é um problema frequente de Ceni, da sua comissão técnica, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. É final, é decisão, e mesmo que se tenha ali um desgaste físico mais elevado, o time tem que corresponder de alguma forma, né? Tem que compensar de outras maneiras. Eu espero que isso aconteça no jogo que vai acontecer nesse próximo domingo. Vamos falar agora um pouco sobre Carlos de Pena, sobre essas situações de mercado aí que
que permeiam o Bahia. O repórter JB Filho, lá de Porto Alegre, tinha falado sobre ouvir falar da possibilidade de Carlos Depena vir para o Bahia. E só para poder esclarecer a situação, porque André Hernan soltou a notícia de que o Internacional havia rescindido com o jogador e que o jogador estava livre no mercado, e o próprio jogador fez uma postagem nas suas redes sociais, deixando claro que não tinha rescindido o contrato, né? E aí André Hernan traz, fazendo um adendo nessa informação. Inter fez um pré-registro na CBF para a rescisão de contrato de Carlos Depena no dia de ontem. O clube aguarda a definição do atleta para concluir a rescisão contratual. Então, a qualquer momento, deve surgir ali no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, nosso famigerado BID da CBF, o contrato de Depena sendo rescindido com a equipe internacional. E aí ele estaria livre para poder fechar com alguma outra equipe. O torcedor do Vasco tem falado muito sobre essa possibilidade, mas de informação concreta, né, mesmo direcionada para um time, só o que o JB Filho trouxe aí a respeito do Bahia, né? Então a gente aguarda o desdobramento, o salário dele, segundo o JB Filho, gira em torno de R$400 mil. O Bahia não teria que pagar um valor de transação, né? Pagaria aí talvez luvas, mas nem sei se isso vai ser necessário para poder tentar chegar a um acordo com o jogador e trazê-lo para essa temporada. Vamos aguardar o desdobramento dessa história envolvendo Carlos Depena e trazer em paralelo também alguns números, né? A gente trouxe ali números apenas de gols mais vazios, e no SofaScore a gente pode ver os números de Carlos Depena com a camisa do Internacional. A passagem dele para o Inter, né, não é tão empolgante como se imaginava, né? Um jogador que jogou muito pelo Dinamo Kiev, jogou muito na Europa e tudo mais, né? Fez 11 gols e deu 14 assistências em 102 jogos, 174 como titular, acertou 142 passes, né, decisivos, 19 grandes chances criadas, 25% de acerto no cruzamento, 510 bolas recuperadas, um número que chama a atenção, 134 interceptações, uma nota SofaScore 7.08. É uma nota SofaScore para 102 jogos disputados, boa, tá? Não é uma passagem empolgante pelo Inter, mas é uma nota SofaScore boa, que mostra regularidade, que mostra equilíbrio, né? Não só na recuperação de bola, mas na definição de jogadas. Eu sigo dizendo que acho que vale a pena uma investida, principalmente pelas necessidades que a gente tem de compor um elenco num nível mais elevado e chegar bem para o Campeonato Brasileiro da Série A. Outro atleta que está no radar e que também seria uma opção interessante é o Emanuel Martínez, né? E a galera do Mídia Vascaína trouxe aí a informação de que, em contato com o presidente do América, Marcos Salum, apuramos que o Vasco ainda não realizou uma proposta oficial para Emanuel Martínez e que os mineiros veem um amistoso de sábado em São Januário como uma grande oportunidade para o Vasco avançar nisso, né? Tanto o Vasco quanto o América não estão jogando, né, no momento, porque foram eliminados das suas competições estaduais. Então, com isso, eles vão fazer um amistoso e existe essa esperança aí de, no amistoso, ter um diálogo um pouco mais direto nesse sentido. Mas saiu matéria, informação importante aí sobre essa situação na Itatiaia, né, na Rádio Itatiaia, informação aí do Guilherme Abraão, que diz o seguinte: alta pedida do Botafogo e disputa com Fortaleza dificultam o Vasco no mercado. Essa questão do alto pedido do Botafogo é a respeito do Marlon Gomes, né? Do jogador ali, Marlon Freitas, perdão, volante da equipe do Botafogo, né? Já com relação ao Emiliano é o seguinte: Marlon conversou com Emiliano e Ramon Dias. Não, aqui é Marlon Freitas ainda, perdão, aqui ó. A outra opção era Manuel Martínez, do América, porém o argentino está em negociações avançadas com o Fortaleza. E o Vasco não vai entrar em leilão pelo volante de 29 anos. Tá? Além disso, o Coelho quer vender o jogador e o Cruz Maltino queria um empréstimo com opção de compra, uma vez que a 777 teria que aprovar o orçamento para contratar o argentino. Tá? Então, segundo informações da Itatiaia, existem negociações avançadas de Emanuel Martínez com a equipe do Fortaleza. E o Vasco segue ali de olho, mas é muito improvável que o Vasco vá adiante por conta do modelo desse negócio. Então, vamos aguardar o desdobramento, vamos ver se o Bahia atravessa o Fortaleza, dá aquele famoso bypass ou vai direcionar o seu foco para outro atleta. Mas precisamos de jogador para o meio campo, isso é um fato. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?